Boa noite, amados irmãos. Vamos concentrar nas nossas tarefas, todos que nos reunimos com o mesmo objetivo de aprender do Evangelho de Jesus, as lições que clareia a nossa consciência, ilumina os nossos corações, né? Então vamos agradecer a Jesus por esse momento, por essa oportunidade de estarmos juntos, estudando sempre para aprendermos e também na luta constante da vivência do Evangelho. Vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença de Jesus conosco. Fomos trazidos pelo seu amor, pela sua misericórdia. Estamos buscando, nesse momento, na nossa consciência, os seus ensinamentos para a vitória do bem em nós e para todos aqueles que desejam estar com Jesus, vibrando no bem maior, aqui na terra, em benefício de todos. Vamos agradecer a Jesus por todos esses momentos em que sabemos do nosso compromisso, da nossa fidelidade na vivência do Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Pedir a Ele que abençoe a todos nós, nos dando força, nos dando coragem para prosseguirmos na jornada de aprendizado e de renovação, que todos nós viemos com esse projeto de modificar a nossa vida. Em nome do bem, em nome do Cristo. Abençoe Jesus, os nossos irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados, aqueles corações dos quais colocamos os seus nomes no livro de prece, possam eles também receber a sua visita, a visita da luz, que reconforta, que ampara, que socorre a todos os enfermos necessitados de esperança, de dias melhores, na certeza de que não estamos caminhando sozinhos, mesmo na enfermidade. Jesus nos carrega no colo, nos anima, nos inspira a todos os momentos. Que todos possam receber a visita da luz e receber também a energia positiva que sai do Cristo, do nosso irmão, para nos fortalecer a todos. Neste momento, Jesus, te agradecemos e te pedimos que continue nos ajudando para que possamos sair daqui gravando em nossas consciências os seus ensinamentos que nos trarão momentos felizes de renovação e de renúncia a tudo aquilo que deveremos renunciar na nossa vida. Com a tua presença, envolvendo-nos a todos, nós te dizemos, Jesus, continue nos ajudando para que possamos estar sempre ligados a ti. Que assim seja. Vamos estudar do livro Doutrina e Aplicação. A lição de nome traz o título Servir em Silêncio. Servir em Silêncio. É do nosso irmão Agostinho, né, o Espírito, que escreve através do Chico Xavier, e ele nos traz um grande ensinamento, onde nós vamos poder refletir na nossa vida, né? Se estamos vivenciando o Evangelho, que já temos essa gota de luz no nosso entendimento. E nos diz o irmão, o discípulo do Senhor não é chamado tão somente ao curso verbal, não só para falarmos do Evangelho, né? Estudar para os outros, às vezes, que a gente às vezes estuda para os outros, nem para a gente, né? Então, não é só o curso verbal. Nós não somos chamados para o aprendizado do curso verbal do Evangelho. Aprendizado e aplicação constitui realização. O aprendizado, né, e a aplicação dele para que nós possamos aplicar na nossa vida, realizar ações que está escrita, está na nossa consciência
do Evangelho de Jesus. Não se prensa, deste modo, a indagação que perde o valor do tempo, para a gente não ficar preso, né? As indagações, mas será que é assim? Será que está certo? A gente não deve ficar preso a essas indagações, crer, confiar, estudar, porque o tempo ele perde o seu valor, né? E daí a gente passa o tempo só lendo o Evangelho. Não aproveitamos, não aprendemos o tanto que precisamos aprender. As sementes divinas devem frutificar em nossos próprios caminhos. A semente divina deve frutificar em nossos próprios caminhos através do esforço perseverante. Na fase evolutiva que nos é própria, vemos aqueles que possuem a vida e aqueles que são possuídos por ela, né? Então, nós vemos essas duas, no campo da evolução, aqueles que, na fase evolutiva, que é a nossa própria vida, vemos aqueles que possuem a vida e os que são possuídos pela vida. Os primeiros, né, aqueles que estão evoluindo, né, estão crescendo, os primeiros aproveitam o dia, enriquecendo de valores permanentes no rumo da aquisição eterna. Os primeiros que estão enriquecendo de valores da vida, né? Os segundos são aproveitados pela força que orientam as horas, no jogo das circunstâncias fatais. Então, muitos de nós estamos vivendo os minutos, nos esforçando para que vençamos o nosso horário de trabalho, o nosso horário de estar aqui na Terra, né? Mas ainda não estamos lutando para adquirir o melhor. Uns criam luz e sabedorias e sofrem os conflitos da sombra, governando com as diretrizes superiores, converte-se na instrumentalidade dos celestes desígnios. Veja bem, se nós estivermos governados pelas diretrizes superiores dentro de nós, da renúncia ao mal, estamos governando a nós mesmos, nossos sentimentos, nosso pensamento, nós vamos nos converter em instrumento dos celestes desígnios. Veja bem, né? A necessidade da gente vivenciar o que já sabemos. Submetendo-se às causas de ordem inferior, perseguem a ociosidade, ainda mesmo quando o regalo inútil se lhes apresente aos olhos mortais com rotulagem fascinante. Mesmo com aparência, aquela ilusão, aqueles pensamentos de regalos, mas a gente sabe que é inútil, né? Então a gente procura se corrigir. Necessário se faz marcharmos com desassombro e serenidade, dilatando a capacidade receptiva à frente da majestade criadora. Então é necessário a gente marchar aqui na Terra com o desassombro, com a serenidade, sem medo de viver, mas vivendo com serenidade, dilatando a nossa capacidade receptiva à frente da majestade criadora. Se a gente estiver com medo, nós não vamos receber, né, a inspiração vinda da majestade criadora, que é de Deus. Não somos receptivos, né? O fenômeno nos círculos físicos e espirituais não tem outro objetivo senão acordar a mente para a revelação do mais alto. Então, os fenômenos que muitas vezes presenciamos, eles servem para que a gente possa acordar a mente, né? Porque sem ouvir, sem ver, muitas vezes a gente tem dúvidas, né? E ele serve para nos acordar. Prova a divindade em nós. Nós temos que provar a divindade de Deus dentro da gente. E a gente fala em Deus, né? Fala em Jesus. Mas a lição de hoje nos traz que a gente tem que provar a divindade em nós. Será que estamos representando aqui na Terra algo em nós, nossa palavra, nosso sentimento, que a divindade nos ensinou? Será que a gente está vivenciando algum desses ensinamentos? Herdeiros que somos da grandeza universal.
e muito mais que positivar a sobrevivência além da morte. E às vezes a gente fala, né? E a gente sai do corpo, mas não sai da vida, que vamos continuar vivo. É muito mais importante para nós provar a divindade em nós, Deus dentro da gente, do que a gente falar para outros irmãos, olha, cuidado, depois deixamos o corpo, né? Vamos continuar vivo, a responsabilidade. Então, é mais válido para todos nós, né? Provar a divindade em nós. Quer dizer, as nossas palavras estão de acordo com o Evangelho de Jesus, os nossos sentimentos, né? Como tratamos os outros, como estamos junto com os outros irmãos. Guarda a bondade e o entendimento na direção do amor supremo. Vale mais que guardar a bondade e o entendimento na direção do amor supremo, vale mais que o poder de demonstrar a existência dos anjos. Aí a gente fala nos anjos, nos arcanjos, né? Mas ainda é muito melhor a gente guardar conosco a bondade, o entendimento, na direção do amor supremo, que vale mais para nós do que a gente falar da existência dos anjos, às vezes a nossos irmãos, e eles vão nos dizer, né, que não vê em nós, né, o entendimento, não vê a bondade, não vê um coração bom, a fraternidade. E falamos de Deus, falamos de Jesus, né? Então, ele continua dizendo, o reino do Senhor começará no indivíduo ou jamais se estabelecerá na terra, porque Deus visita o homem e educa-o através do próprio homem. Então, veja bem, todos nós aqui temos o pensamento de que aqui na terra comece, né, o reino do Senhor habite em todo o nosso planeta Terra, mas ele tem que começar nos indivíduos, em cada um de nós. Aí se estabelecerá no planeta Terra essa paz, esse reino de paz, de harmonia, que Deus nos convida a vivenciar. Porque Deus, ele ajuda, ele visita o homem através do outro homem e educa o homem através do outro homem, né? Falando, vivenciando, né? O processo de autoaprimoramento na sublimação e na sublimação do raciocínio, o processo de autoaprimoramento na sublimação e na sublimação do raciocínio e do sentimento transforma-nos em servos da lei soberana e compassiva, constituindo em nossa esfera de edificação presentes o ministério maior. Veja bem, né? A gente tendo autoaprimoramento dentro das leis de Deus, a gente vai sublimar a nossa vida e também sublimar o nosso raciocínio, porque muitas vezes a gente quer essa sublimação, mas a gente não faz nada em benefício de mudanças que precisamos de transformação de nós mesmos, né? E veja bem, espiritualizemo-nos, portanto, no caminho da perfeição e prossigamos com Jesus. Espiritualizamo-nos, né? Então, nós precisamos nos espiritualizar, porque muitas vezes a gente se diz religioso, né? E espiritualizar significa diferente, você ter um entendimento espiritual na sua vida. Não importa a incompreensão. Cada criatura vê o horizonte que os próprios olhos podem abranger. Então, ninguém enxerga como o outro, ninguém sente como o outro, né? Porque é de cada um de nós. Quem ama, não discute. Serve em silêncio, semeia o bem à distância da preocupação de recompensa e segue adiante. O trabalho cristão é a nossa alavanca renovadora. Veja bem o que é o trabalho para todos nós. É a alavanca renovadora nossa. Busquemos a ciência, realizando a santidade, né? Então, vamos estudar, vamos aprender para a gente santificar as nossas palavras, nossos atos, o nosso viver. Os dias escoam-se apressados, não espera por ninguém, né?
A morte, não, as formas refundem-se incessantemente. A morte que modifica e seleciona, pune e corrige, atinge o próprio mundo. Veja bem, né? A morte, ela nos ajuda a modificar e nos selecionar, mas ela muitas vezes nos pune, nos corrige, para que a gente possa melhorar o nosso mundo íntimo. Detendo o tesouro do conhecimento divino, elevemos nosso coração aos santuários eternos, né? Após termos o conhecimento, que é um tesouro, conhecimento divino, que a gente possa elevar o nosso coração no santuário eterno de Deus, responsáveis pelas dívidas que criamos no passado, com a falsa aplicação das bênçãos recebidas. Somos também candidatos à riqueza imperecível do futuro. Veja bem que nós somos responsáveis pelas dívidas que criamos no passado, com a falsa aplicação das bênçãos recebidas. A gente nunca soube, né? Recebemos de Deus tantas bênçãos, se a gente for estar rememorando, né? Quanto recebemos do Pai. Mas a gente não consegue, né? Valorizar como deveríamos. E ainda somos candidatos à riqueza imperecível do futuro. Situados entre os séculos que se foram e os milênios que virão, temos um diamante sublime a lapidar para o Supremo Senhor, nosso próprio coração, que dorme ainda no berço das aspirações primárias, bafejado pelos raios de luz celestes. Ainda estamos, né, dormindo aqui na terra. Aperfeiçoamos o caminho, aperfeiçoando-nos. Como vamos aperfeiçoar o nosso caminho sem que aperfeiçoemos a nós mesmos? Trabalha, auxilia sempre, auxiliando a ti mesmo. Unamo-nos espiritualmente em derredor do Cristo. Gravitemos felizes em torno dele. O sol comunica-se com o verme a milhões de quilômetros. O Mestre sustentar-nos-á igualmente nas profundezas de nossa humildade, abençoando-nos o propósito de ascensão com a luz do Senhor, inextinguível amor. Veja bem, o sol, ele desce às profundezas para socorrer os vermes, né? A quilômetros. E o Mestre nos sustenta também aqui igualmente nas profundezas da nossa humildade, abençoando-nos o propósito de subirmos, de elevarmos o nosso coração, né? É o nosso irmão espírito quem ditou isso ao Chico Xavier, essa lição, é Agostinho. Nós vamos estudar também do Evangelho, uma lição que vai nos ajudar a refletirmos nas duas lições, nos trazendo mais condições de que possamos viver, relembrar que temos condições de viver o Evangelho. É que muitas vezes, né, a gente não se percebe as oportunidades que passam. No Evangelho, Palavras de Vida Eterna, nós vamos estudar a lição na palavra e na ação, né? Não só verbalizarmos, como nos disse a primeira lição. O discípulo do Senhor não foi para fazer o curso aqui na Terra só verbal, mas é para vivenciar, né? Então ele diz assim, é de Paulo, capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E Emmanuel nos diz, dissestes cristão, declara-te seguidor de Jesus e afirma-te cultor do Evangelho. A gente diz, né? Nós somos cristão, declaramos seguidor de Jesus, afirmamos que cultivamos o Evangelho, mas a lição de Emmanuel vai nos ajudar como é essa vivência, né? Na realidade. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhada em tuas mãos. Veja bem. O nome de Jesus, quando nos dizemos cristão e cultor do Evangelho,
as nossas mãos, Jesus está empenhado em fazer a tua obra, a obra do bem. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refletir. Não, refleti-lo em nós, né? Então, não é só refletir nas lições, mas se nós buscamos o Cristo, de certo também é necessário que a gente reflita a nossa vida, os nossos gestos, o nosso olhar, a nossa fala, tem que refletir os gestos, a fala, as expressões do Cristo. É imprescindível, assim, saibamos agir como que se fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Veja bem, né? É imprescindível que saibamos agir como se fôssemos representantes fiéis no caminho que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Veja bem, né? Se a gente lembrar das nossas obrigações como filhos de Deus aqui na terra, nós vamos cumprir os nossos deveres, vamos nos libertar das facilidades que a sombra tem para nos inspirar e a gente, né, se acomodar com aquele pensamento que não nos traz evolução espiritual. Assevera-nos o apóstolo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força. Veja bem, a palavra e os atos nossos, né, representam a nossa força moral, a nossa força espiritual. E exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. Porque muitas vezes a gente diz que, né, somos apóstolos. Apóstolo ainda não somos aprendizes, né, discípulos, os aprendizes. Mas se quisermos, nós podemos desenvolver em nós todos os ensinamentos de Jesus. E vamos transmitir a nossa força, exteriorizando elas através do nosso pensamento, né? Do nosso sentimento. O coração inspira o cérebro. Veja bem, o coração inspira o cérebro. O cérebro dirige a existência. Nosso cérebro. Tudo que nos acontece, nós temos a direção no nosso cérebro, porque somos inspirados, né, pelo o nosso coração. A emoção cria as ideias, a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado. Ele está fazendo uma pergunta, né? Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado. Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias. Muitas vezes, né, a gente apresenta aos nossos irmãos o mal do outro, não o bem. Não vemos o bem nos nossos irmãos, mas apresentamos chagas e cicatrizes dos outros, né? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação. Pode surgir em todos nós, né? Surgir desavenças e mágoas em todo o nosso campo de ação. Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Não é porque recebemos, às vezes, sugestões espirituais, ou mesmo de irmãos nossos, né? Sugestões para a gente entrar na teia do julgamento uns com os outros, né? Para que a gente veja e entre na maledicência. Não, vamos pensar, vamos usar as palavras, né, nos moldes do benfeitor, que é Jesus, ajudando para o bem de todos, entre bondade e perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas. Tem momentos, né, que a gente recebe uma tentação mental, um pensamento, para que a gente possa revidar o mal que a gente está, né, presenciando. Sofremos preterição a calúnia, apodo e perseguição.
Padecemos íntimos desencantos ou desgostos e angústia no templo familiar. Tudo isso nos acontece, né? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos entre o perdão e a bondade. Essa é a orientação de Jesus, né? Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas. É o que a gente tem dificuldade, né? Buscar o lado bom das pessoas, dos nossos irmãos em humanidade, o lado luminoso das pessoas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejamos em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Veja bem, nós temos tanta oportunidade de modificar a eira do mundo, né? A estrada, o caminho de todos nós, mas é preciso que nesses momentos que nos são sugeridos, pensamentos de coisas que nós sabemos que não aprendemos com Jesus, de ações e pensamento, devemos estar sempre usando o nosso pensamento num excelso cultivador, purificando a eira do caminho. Mesmo que vemos ou são sugeridos males dos nossos irmãos, que a gente possa vê-los, né, como um ser, uma criatura luminosa, boa. Às vezes não temos um entendimento, mas todos nós podemos ser bons. Não basta, para terminar, Emmanuel nos diz, não basta declarar a nossa condição de aprendiz do mestre, dos mestres, do mestre dos mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, com Jesus, ligado a Jesus, para que com Ele colaborar na construção da vida maior, do crescimento, da aproximação de cada um de nós com Jesus. É preciso o nosso esforço, é preciso estarmos com Ele, porque de nada valemos falar, mas ninguém vê em nós as expressões de Jesus, do Cristo, né? De bondade, de compreensão, de entendimento. Então, fica muito difícil para que nós possamos dar esse testemunho que estamos com Jesus, né? Vamos agradecê-lo, pedir a Ele que nos abençoe, que nos dê força para vivenciarmos essas lições que nos farão melhores a cada dia, a cada instante. Que assim seja.